aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 23, a 7ª Feira de Ciência do Colégio Estadual Coronel José Assunção, do Platô do Piquiá, na cidade de Boca do Acre. A feira teve por objetivo incentivar os alunos a tomarem gosto pelo conhecimento e continuarem estudando a cada dia mais. O evento contou com palestras, peças teatrais, citações de poemas e apresentações de projetos desenvolvidos pelos próprios alunos do Colégio Estadual Coronel José Assunção. Há 7 anos a Feira de Ciência acontece aqui na nossa escola para agregar, né, a teoria prática. É o momento que os alunos colocam em prática tudo que aprende na sala de aula. É uma festa que envolve toda a comunidade escolar e que torna sólido, né, o conhecimento. Os projetos eram cada um mais incrível que o outro, e o canal Pedro Alves Produções esteve lá fazendo uma pequena e simples cobertura do evento. Confira a seguir como foi a 7ª Feira de Ciência do Colégio Estadual Coronel José Assunção. Confira. Nesse momento nós vamos dar início à primeira apresentação da Feira de Ciência aqui no Colégio Coronel José Assunção, aqui do Platô do Piquiá. As pessoas aí estão se preparando aí, né, para a primeira apresentação aqui da Feira de Ciência. E nós temos também aqui os alunos e professores do IFAM. Daqui a pouco a gente vai tentar aí uma entrevista com eles aqui para vocês, né, aqui na cobertura da Feira de Ciência que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Vamos dar início à primeira apresentação. Então diz que 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Nesse momento a gente está vendo aí mais uma apresentação que vai se iniciar aqui na Feira de Ciência do Colégio Coronel José Assunção, aqui do Platô do Piquiá, no município de Boca do Acre. Vocês verem aí os estudantes, né, se preparando aí para essa apresentação. E os professores aqui, ó, reunidos aqui. E aí muitas pessoas, né, muitos alunos compareceram, turminha, ali a turma do IFAM. Está ali, ó, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Temos ali o professor Edson, né, e o professor Gilmar, e toda a turma ali do curso técnico em informática do IFAM ali. Agora há pouco eu estive lá, porque eu também sou dessa turma. Aliás, eu sou da turma anterior a essa, né? A gente se formou agora esses dias e eles estão aí nessa batalha aí para se formarem também. Estamos aqui na Escola Coronel José Assunção com os alunos técnicos de Administração e Técnica de Informática, possibilitando essa visita na Feira de Ciências, né? E ocasionando essa troca, que é muito interessante para a educação do município de Boca do Acre, possibilitando relembrar os conteúdos básicos ali do ensino fundamental, do ensino médio, e para nossos alunos que estão fazendo uma formação subsequente, revisitar esses conteúdos é muito importante para a sequência da educação deles no município e trazer aí o desenvolvimento pessoal e profissional desses alunos. Bem, boa noite. Estamos aqui com o meu amigo Pedro para falar algo sobre a importância da 7ª Feira de Ciência da Escola Estadual Coronel José Assunção. Depois de 2 anos de pandemia, não houve feira e nós restabelecemos, né, a feira de Boca do Acre, na Escola Estadual Coronel José Assunção, onde vários experimentos de física,
de química, enfim, literatura, história do nosso município será apresentado em todos os estandes que está na quadra de esporte da Escola Estadual Coronel Assunção. É um evento cultural que mexe com a sociedade de Boca do Acre, principalmente com o bairro do Platô do Piquiá. E certamente já virou tradição na nossa escola essa grande feira. E a gente, se Deus quiser, nos anos seguintes, o objetivo é aprimorar ainda mais para dar um melhor para essa sociedade de Boca do Acre, para os pais, para os alunos, para os professores e para a comunidade em geral. Muito obrigado. Aqui mais uma apresentação, turminha, agora aqui no centro da quadra. Mais uma apresentação aqui da Feira de Ciência dos alunos do Colégio Coronel José Assunção, aqui do Platô do Piquiá. Vocês verem aí, ó, a apresentação aí. Misericórdia. Aí, ó. Você viu aí mais uma apresentação aqui na Feira de Ciência. Os alunos aí bem dedicados, né? Com certeza aí a gente dá para perceber que os alunos marcaram presença aí. Muita gente aqui, né? Incluindo aí alunos e pessoas que vieram abrilhantar aqui a Feira de Ciência. Como a gente viu agora há pouco o professor Magalhães falando, né? Há 2 anos que não tem a Feira de Ciência aí por causa da pandemia. Mas, graças a Deus, né? Esse ano de 2022 foi possível realizar aí mais um ano de Feira de Ciência aqui do colégio. E nesse momento a gente vai para a última apresentação aqui. E depois dessa última apresentação a gente vai ver aqui os projetos dos alunos, né? Tem muitos projetos aqui, eles vão aí vão mostrar aí para vocês como é que funciona aí usando a física, né? Usando a ciência, a matemática. A gente vai poder aí ver, né, as apresentações aí dos projetos realizados aí pelos alunos do Colégio Coronel José Assunção, aqui do Platô do Piquiá. Muito boa noite, meu nome é professora Josina, esses são os meus alunos do segundo ano 1. A gente fez uma apresentação encenando uma explosão. Mas para vocês saberem mais um pouco, a gente convida vocês para virem visitar o nosso stand, né? A gente mostrou a fabricação do gás hidrogênio, né? Que o gás hidrogênio, ele é um gás que flutua e que ele é altamente inflamável, né? A gente está com todo o aparelho lá para a gente poder demonstrar para vocês, e vai ser um prazer pela presença aqui. Olha aí, turma, isso aqui eu achei interessante aqui, ó. Como é que ele vai funcionar aqui, ó? Isso aqui é um trator aqui, ó. Isso aqui, né, a boca dele aqui, ó. É todo movido a seringa aqui, né, daquelas de aplicar a injeção. Aí, ó. Daqui a pouco os estudantes aqui do colégio vão colocar ele aí para funcionar e a gente vai descobrir aí como é que ele realmente funciona. Bom, primeiramente, isso é uma escavadeira hidráulica. E como o próprio nome diz, ela é controlada através da hidráulica. E é uma imitação de uma escavadeira real, praticamente. Ela é controlada por pistões e, no caso, a gente usou seringa. E ela imita os mesmos movimentos de uma escavadeira real. E é aplicada a terceira lei de Newton, se eu não me engano, ação e reação. E aqui é uma ação e reação imediata. E o princípio de Pascal também. É uma escavadeira bem simples e fácil de fazer. Foi bem elaborado por nossa parte. E ela funciona através dessas seringas. Cada vez que uma seringa é comprimida, essa aqui é suprimida. Ela faz esse movimento de subir e descer, de levantar e abaixar esse braço e de virar para um lado e o outro. Ok. Aqui o princípio da invenção na Feira de Ciência dos colegas, na era industrial seria mais ou menos a primeira máquina a vapor. A transformação da energia térmica através da combustão da água, que vai gerar o vapor. Com a condensação, ela vai transformar o princípio da energia, fazer com que transforme em vapor em energia mecânica, a chamada cinética. Tá? Então, o primeiro sistema utilizado é considerado o primeiro motor mais simples da história da humanidade. Entendeu? Ou seja, a transformação do vapor em algo que poderia ser utilizado como um meio de força. O primeiro vapor seria utilizado pela chata, entendeu? Fazendo com que a combustão das máquinas locomotivas fosse utilizada para a mecânica. Então é a primeira máquina mais simples da história da Revolução Industrial. Então
é como se fosse uma máquina a vapor, utilizando a combustão térmica gerada pelo calor, fazendo com que a água se condensasse e transformando-se em uma energia mecânica. Seria utilizado pelos navios a vapor e as locomotivas, no primeiro momento da história da Revolução Industrial. Ok? Bom, essa é a nossa 7ª Feira de Ciências. Para mim está sendo uma experiência nova, por causa que eu nunca tinha participado. E como aluno é uma experiência nova. Deu muito trabalho, como várias atividades da escola, mas para mim está sendo uma grande felicidade estar participando dessa feira. Ei, você já viu a sua voz? Não, né? Não vale aquelas gravaçõezinhas ou só ouvir, beleza? Nós estamos aqui no estande do terceiro ano 1 para mostrar para vocês como é a sua voz e como enxergá-la. No momento eu vou pegar aqui um dos dispositivos e explicar como funciona, tá bom? Esse é um dos 6 experimentos que temos aqui no nosso estande laboratório do terceiro ano 1, tá bom? Eu vou pegar aqui para vocês. O Rafael vai explicar para vocês como funciona o dispositivo, pode ser? Primeiramente nós pegamos uma lata de alumínio e pegamos um balão. Nós esticamos nesse balão para ficar como suporte. O que nós usamos para esse suporte? Nós pegamos um CD, ou pode ser um espelho, se você quiser usar, um vidro, de 2 centímetros. E embaixo desse CD, nós colocamos uma fita. O que vai servir essa fita e esse CD? Vai servir para refletir o laser para enxergar a sua própria voz. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui rapidão. Peraí, ali. Bem ali vocês vão conseguir ver a voz do Rafael, porque quanto mais grosso ele fala e mais frequente, melhor fica. Esse é um experimento sobre ondas mecânicas. As ondas mecânicas que são ondas que precisam de alguma coisa para se propagar. No caso, da sua voz. Entendido? O nosso já. Só que existem outros experimentos aqui que nós podemos mostrar. Como, por exemplo, o tornado de fogo, fogo que não queima a nossa mão, efeito Joule e um jogo de física que está tendo lá dentro do estande do terceiro ano 1 sobre o laboratório do terceiro 1. Eu quero explicar sobre os 4 tempos dele. O primeiro passo, o primeiro tempo é a admissão. É quando a válvula abre e ele entra dentro do espaço do pistão, ar e gasolina. O segundo tempo é a compressão. É quando esse pistão sobe e comprime o ar com a gasolina. O terceiro tempo é quando essa vela aqui faz uma faísca, que faz o terceiro tempo, que é a explosão. Com a força da explosão, o pistão desce. E o quarto tempo é a exaustão, que é quando o pistão sobe e expulsa os gases que sobraram da explosão. É só isso. A gente está apresentando sobre o efeito de Joule, que é um fenômeno físico na qual tem a passagem de uma corrente elétrica. E através do meio ele resulta no seu aquecimento. Esse aquecimento ele acontece por conta das colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos, que constituem a estrutura cristalina do material. Boa noite! Vou falar sobre as diferenças e as utilidades do efeito Joule. Diversos aparelhos eletroeletrônicos eles conseguem produzir, a partir do Joule, calor. Como, por exemplo, chuveiro elétrico, aquecedores, chapinha, torradeira, secador de cabelo, etc. E apesar deles desempenharem funções diferentes, uma coisa que eles apresentam em comum é que, percorrida com uma corrente elétrica, eles conseguem produzir uma grande quantidade de calor. Boa noite, eu vou falar sobre o risco do efeito Joule. O efeito Joule pode apresentar algum risco a circuitos elétricos e também a segurança, quando ocorre a oxidação de materiais condutores, por exemplo, a sua resistência elétrica. Gradualmente, por isso, esses materiais tendem a dissipar maiores quantidades de calor, que pode causar incêndio, por exemplo. Tipo quando você está no celular carregando e utilizando. Tem grande chance de ocorrer um curto-circuito. O que é um curto-circuito? É onde ocorre a formação de um grande pico de corrente elétrica e por isso os fios elétricos e outros componentes podem derreter e gerar faíscas, podendo causar incêndio e queimaduras. Além disso, a pele humana é altamente resistiva. Por isso, ao entrarmos em contato com grandes correntes elétricas, estamos sujeitos a, entre outras coisas, queimaduras profundas de grande extensão. Essa fórmula é a fórmula lei de Joule. Ela é utilizada para calcularmos a quantidade de calor que é dissipada. Ela consiste em calor igual a corrente elétrica elevada ao quadrado
vezes resistência elétrica vezes intervalo de tempo. O calor é dado por J, a corrente elétrica é dado por amperes e a sua sigla é A. A resistência elétrica é dado por watts e a sua sigla é essa. E o intervalo de tempo é em segundos. Então, se a questão tiver em minutos, você tem que converter o minuto para segundo. E a sua sigla é o S. O nosso trabalho é em relação ao tsunami d'água. A gente usa 2 recipientes de vidro. Nesse recipiente redondo a gente coloca o álcool e risca o isqueiro dentro do recipiente. Aí quando acende, as moléculas de gás saem, criando um vácuo. Aí quando ela entra em contato com o recipiente, com a água, forma o tsunami d'água, que é a pressão atmosférica que suga toda a água para dentro do vácuo do vidro redondo. É mais ou menos isso. Isso aí, turminha, foi mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções, mostrando aí para vocês a Feira de Ciência aqui do Colégio Estadual Coronel José Assunção, aqui do Platô do Piquiá, no município de Boca do Acre. Muito obrigado, turminha, por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções. Tchau para vocês e até a próxima.